Será que o programador deveria ter contato com o cliente que usa o sistema? Hum, Bem, na verdade, não deveria, nunca. Mas às vezes, a única forma de solucionar um bug ou desenvolver uma rotina nova dentro do sistema é o cliente conversar com o programador, porque às vezes o programador não consegue passar o que realmente é necessário para a equipe de analista ou para a equipe que faz a gerência ou então a equipe de suporte, e vira aquele telefone sem fio. Aí o dev não recebe como resposta as informações que ele precisa para desenvolver um sistema, uma rotina ou um bug. E às vezes, em casos raros, eu já tive que fazer isso. A única forma de corrigir um problema ou criar uma solução, programar, levantar os detalhes, as validações, todas necessárias para desenvolver alguma coisa dentro do projeto, a única forma foi eu falar diretamente com o cliente para fazer as perguntas do meu jeito, tentar arrancar as informações do cliente para chegar no resultado final. Bem, qual que é a forma de trabalho mais comum dentro de uma empresa de desenvolvimento de software? Tá? É ter o cliente fica em contato com o analista levanta os requisitos, faz a diagramação, faz o diagrama de cada recurso que deve ser feito dentro do software, levanta os bugs, levanta as soluções, faz toda a análise, todos os detalhes e passa isso para a equipe de desenvolvimento. Né? A equipe de desenvolvimento desenvolve tudo, devolve a resposta para o analista, que devolve para o cliente, né? Em forma de uma nova versão de um projeto com tudo corrigido. Só que muitas vezes também, depende da empresa, às vezes empresa de pequeno porte não tem um analista. Tá? E daí quem faz o papel do analista é o desenvolvedor. Tá? E aqui a gente tem um detalhe muito importante. O analista, muitas vezes, nunca foi desenvolvedor. E daí a gente tem um grande problema aqui. Já o programador, ele consegue e, além de conseguir, ele a todo momento ele está desenvolvendo o trabalho de um analista. Tá? Então, um analista, ele muitas vezes não é programador, mas um programador, um dev, ele sempre está sendo um analista ou pode tomar o lugar de um analista também. Tá? Só que o dev ele tem um perfil de comunicação diferente para ele falar diretamente com o cliente. Tá? Então a gente tem também perfis de pessoa que colocada frente a frente não dão muito certo na parte de comunicação. Então eu pontuei aqui alguns pontos para a gente discutir. Ó, se alguém perguntar para você, o dev deveria ter contato com o cliente? Não deveria. Não deveria ter contato com o cliente. Mas existem empresas que não têm um analista. Então, o dev está sempre falando com o cliente diretamente e fazendo o papel do analista. Tá? 2, aqui, o problema do analista que não foi dev. Isso acontece muito. Eu já trabalhei com pessoas que eram analista de sistema, só que eles nunca foram desenvolvedor. E como que uma pessoa que vai fazer o papel do analista, ele vai fazer toda a parte de diagramas, levantamento de dados, sem ter passado pela experiência de ser programador, o trabalho do analista ele fica muito fraco, tá? Porque ele não consegue ter a visão de tudo que tem que ser validado dentro de um projeto, toda a arquitetura, de todo o processo de desenvolvimento. O analista que não foi programador, ele é assim, ele só faz 50% do trabalho, tá? Isso é garantido. Pode escrever aí embaixo nos comentários que não é verdade, pode me xingar, mas a verdade é essa, tá? O analista que nunca foi programador, ele só faz metade do trabalho, porque ele não tem a visão de tudo que tem que ser validado, tá? Para colocar essas informações dentro de um diagrama de sequência ou levantar todas as informações para passar para a equipe de desenvolvimento, porque ele não tem a noção do que deve ser feito. Ele só consegue mapear e documentar o que foi passado pelo cliente. Tá? Agora, quando é um analista
que teve aí muitos anos como desenvolvedor, aí ele é um analista completo. Ele sabe todos os problemas que a equipe de desenvolvimento vai ter, tudo que eles vão ter que validar, a parte de arquitetura, daí ele consegue escrever os diagramas, fazer a documentação bem completa. Daí é outro nível de trabalho. Tá? Outro problema, o problema da equipe de suporte. A equipe de suporte não é analista, a equipe de suporte não é programador, tá? Então daí a gente tem o quê? Uma outra equipe de pessoas, outro perfil de pessoas, que não tem a mentalidade de analista, não tem a mentalidade de dev, e é uma equipe de suporte que trabalha com o cliente final. Então, tem o cliente passando a informação para o suporte, passando a informação para o analista, passando a informação para o dev. Então, o que era para ser uma coisa, a hora que chega no desenvolvimento, é uma outra coisa, é uma função totalmente distorcida. Tá? Aí a gente cai o problema do telefone sem fio. Era para desenvolver uma coisa e depois acabou sendo desenvolvida outra. Ou então o cliente está precisando de uma solução de software, um requisito novo, um relatório novo, um processo novo dentro do sistema. Aí a hora que passou essa informação do cliente para o analista ou para a equipe de suporte, aí chegou no dev, chegou totalmente distorcido, ninguém entende mais o que é para fazer, falta um monte de informação, falta um monte de requisito, muitas perguntas que não foram respondidas. Aí essa tarefa tem que voltar da equipe de desenvolvimento, voltar para o analista, voltar para a equipe de suporte, voltar a levantar requisitos com o cliente e depois começar todo o processo de novo, da informação ser passada para o analista e ir para desenvolvimento de novo. E depois voltar para o analista e voltar para o cliente de novo. Tá? Então, olha só o tanto de passo que tem que ser feito. E existe tarefa que o pessoal começa a ficar num loop e não resolve nunca. E daí a única forma de resolver é o dev, o programador, entrar direto em contato com o cliente, tirar todas as dúvidas, entender o cliente da forma real, tá? Para ele poder desenvolver a rotina. Sério, já teve muitos casos. Eu tive que fazer isso às vezes para poder concluir uma tarefa. Porque se a tarefa passar pelo analista e passar pela equipe de suporte, ela chegava para mim totalmente distorcida. Entendeu? Então a única forma que eu tive para resolver alguns problemas era eu, o dev, entrar em contato com o cliente para resolver o bug ou implementar uma solução e finalizar a tarefa de uma vez por todas. Isso acontece, tá? Alguns casos, não estou tirando o mérito do pessoal de analista ou de suporte, não. Aconteceu alguns casos assim durante a minha trajetória dentro das empresas. Em alguns casos, a equipe de desenvolvimento teve que entrar em contato direto com o cliente, que foi a única forma de resolver o problema. Porque se passasse pelo suporte ou passasse pelo analista, ninguém entendia nada, ou então o pessoal distorcia o que era para ser feito. Tá? Então, o dev, o programador, deve ter contato com o cliente? Não deve, porque a equipe de analista de suporte deveria fazer todo esse trabalho bem feito. Mas em alguns casos, o dev é obrigatório entrar em contato com o cliente para poder resolver a tarefa e finalizar. Então, não deveria ter contato com o cliente. A gente tem o problema do analista que não foi dev, o problema da equipe de suporte e o problema do telefone sem fio, tá? Onde a mensagem vai sendo distorcida. Então a gente tem aí alguns problemas no meio. Mas qual que seria o fluxo natural? O cliente passa a informação para o analista e o suporte, eles fazem análise, tudo bonitinho, todo mundo deveria entender o que deve ser feito, passar para a equipe de desenvolvimento pronta com todos os detalhes e depois essa tarefa ser desenvolvida e voltar de uma vez só para o cliente com a tarefa satisfeita e finalizada 100%. Isso que deveria acontecer, tá? Mas no desenvolvimento de software, tudo pode acontecer, as coisas distorcem, as tarefas distorcem, as pessoas se comunicam mal e muitas tarefas vão e vêm e demoram para ser feitas, tá? Se você está vendo aí que o teu analista ou então a equipe de suporte dentro da sua empresa
não está batendo, não está dando certo, se ofereça para entrar em contato direto com o cliente e resolve essa tarefa. Garanto que você vai ganhar ponto dentro da empresa. Acredita em mim.